Este é o som do Domínio da Guerra das Manhãs 360, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Para além da rádio, também nos pode acompanhar em direto através do YouTube, Facebook e site do Observador. General, já vamos ao ataque desta manhã ao Irão, mas vamos por partes, até para percebermos como chegamos aqui. No nosso programa da semana passada, demos conta da subida da tensão no Médio Oriente e da iminência de uma retaliação iraniana ao ataque ao consulado em Damasco. Essa retaliação teve lugar no fim de semana e envolveu drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Os resultados desse ataque parecem ter sido relativamente modestos, mas, General, que leitura faz dessa retaliação? Bom, para percebermos aquilo que se está a passar hoje, e vamos sim. falar sobre isso A seguir, talvez seja bom encadearmos aqui este processo e perceber um bocadinho o que se passou. Entre 1953 e 1979, o Irão e Israel mantiveram um conjunto de relações muito cordiais entre si, até quase amistosas. Mas a Revolução Islâmica de 79 veio alterar completamente esta situação e este tipo de relacionamento. O Irão tinha assumido para si a defesa também de um conjunto muito grande de minorias xiitas que estavam espalhadas no Médio Oriente. E isso contrariava certamente muitos dos regimes de natureza sunita que viram no Irão um potencial inimigo e contestador do seu poder regional. Ora, o Israel sempre, no Médio Oriente, sempre serviu aqui como o fator desequilibrador destas relações entre sunitas e xiitas. Isto é, o lado para onde pendesse Israel podia dar uma vantagem tecnológica tremenda ao conjunto de forças que apoiavam o xiismo ou o sunismo. E, portanto, com o tempo ficou absolutamente claro que Israel e que o Irão não iriam conseguir manter as relações amistosas que tinham mantido entre 1953 e 79. O ataque de 1 de abril ao consulado iraniano de Damasco, o que tem de extraordinário não é o facto de terem sido atacados elementos comandantes com relevância operacional na manobra do exército da Guarda Revolucionária Islâmica no processo de apoio ao Hezbollah no Líbano. Tem sobretudo a ver com o local onde o ataque foi feito. Na verdade, o padrão de atuação de Israel tem sido este. Ele nunca o reivindica, como também não reivindicou este ataque, mas estas pessoas têm sido eliminadas alvo dos ataques israelitas quando circulam de automóveis nas ruas. E isso tem sido o padrão de atuação e de eliminação dos comandantes. Este fugiu a esse padrão. Não sei se Israel mediu bem essas consequências na altura, se poderia ter escolhido outra oportunidade para fazer o ataque, nomeadamente quando eles entrassem. Exatamente, outra janela de tempo, não é? Nessa janela de tempo, ou se viu aqui apenas uma possibilidade da qual não podia deixar fugir, digamos, essa oportunidade. Nós não temos os dados relevantes que nos permitam concluir, mas houve aqui uma fuga a este padrão da eliminação destes comandantes. Deixou de ser feito quando circulavam nas ruas e passou a ser feito quando estavam numa instalação de natureza consular. O Irão naturalmente sentiu-se profundamente atingido, também na sua dignidade, e viu-se empurrado para uma retaliação. Simplesmente, a retaliação que nós estávamos à espera era, sobretudo, uma retaliação de natureza da utilização dos proxies que tinha. Seriam os Houthis, seria o Hamas, seria o Hezbollah, seriam as forças utilizadas para castigar Israel relativamente à morte destes generais iranianos. Ora, não foi nada disso que aconteceu. Eu julgo que todos nós ficámos surpreendidos, de repente, por o Irão ter atacado diretamente Israel. Isto era uma coisa que nunca tinha acontecido.
O Irão tinha sempre utilizado os seus proxies para fazer a sua aproximação militar a Israel. Ora, houve qualquer coisa que falhou aqui que ainda hoje em dia temos que perceber. É a pergunta que ainda não está respondida. Por que é que o Irão deixou, a certa altura, de sentir que havia uma dissuasão suficiente de Israel para que não o atacasse? Essa dissuasão falhou, na verdade. Isto é, o Irão leu a situação internacional de um modo diferente. Isto é, sentiu que o poderia fazer sem correr os riscos a que antigamente estava sujeito. O que é que resultou daqui? O que resultou foi um dos ataques mais violentos do ponto de vista dos vetores aéreos a que nós assistimos nos últimos anos. Na verdade, nem a Federação Russa, nos seus ataques diários à Ucrânia, alguma vez utilizou uma dimensão como a dimensão que foi utilizada pelo Irão. Drones, portanto, mísseis de 130 cruzeiro. drones Shahed, 30 mísseis de cruzeiro, E os balísticos. 110 mísseis balísticos. Isto é uma dimensão extraordinária para um país como o Irão. O que é que isto significa? Isto significa que o Irão não queria falhar. Ao aumentar extraordinariamente o volume daquilo que eram os meios aéreos que enviou sobre Israel, queria garantir explosões em Israel. É por isso que enviou mais de 300 vetores aéreos. Não queria falhar, queria produzir resultados. Bom, a manobra iraniana foi uma manobra que em tudo seguiu aquilo que é a manobra russa. É chamada manobra da constelação dos vetores aéreos. É a conjugação de vários vetores aéreos, todos eles com tempos diferentes de voo. Os drones 9 horas até chegar a Israel, os mísseis de cruzeiro cerca de 2 horas até chegar a Israel, 12 minutos para os mísseis balísticos. Portanto, foram enviados em tempos diferentes de maneira a coincidir o seu tempo de chegada para, com isso, saturar quer as capacidades de interseção de Israel. Bom, os resultados não foram brilhantes, mas as opiniões dividem-se. 99% dos vetores foram abatidos. 50% dos mísseis balísticos explodiram ou tiveram problemas logo no seu lançamento. E, portanto, há aqui uma taxa muito grande de insucesso relativamente ao funcionamento dos mísseis balísticos. Talvez por isso tenham sido lançados 110 ou 120 mísseis balísticos. Mas agora importa, sobretudo aqui, agora relevar a manobra ocidental. Porque a manobra ocidental aqui é relevantíssima. Primeiro, o tempo de aviso não foi muito grande relativamente àquilo que sabíamos que iria acontecer, não foi muito grande. E a complexidade do sistema multinacional que foi preciso organizar para defender Israel é extraordinária. Às vezes nós não temos consciência disto e tendemos a desvalorizar o Ocidente. Não é o meu caso, estou aqui sempre a defender o Ocidente, sempre na primeira linha, e eu acho que esta manobra foi extraordinária. Primeiro, é uma manobra multinacional de um conjunto de forças que não estava interligado entre si. Isto é, foram meios dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, provavelmente também da Jordânia, integrados com o sistema de defesa aérea de Israel. Portanto, uma coligação multinacional ad hoc que teve que ser formada para isto. Depois, os meios eram todos diferentes. Portanto, havia, por um lado, defesas antiaéreas cá em baixo e aviões desta coligação informal a voar sobre estes territórios. Portanto, imagina o grau de coordenação que é preciso haver entre as defesas aéreas que estão cá em baixo e os aviões da coligação que estão do lado de cima. Depois, contaram com a possibilidade de utilizar o espaço aéreo de países amigos como a Jordânia ou a Arábia Saudita. Esses países permitiram o seu sobrevoo por estas aeronaves. O que é que isto permitiu? Que os drones começassem a ser abatidos muito cedo, ainda antes de chegarem ao território de Israel. E o mesmo aconteceu com os mísseis de cruzeiro. E depois deixaram para o final a defesa antiaérea israelita, que mostrou mais uma vez uma capacidade que nós já lhe reconhecíamos. Portanto,
Foi uma operação extraordinariamente complexa que nos deu algum conforto, isto é, nós podemos pensar que, afinal, esta ameaça iraniana pode ser combatida, não estamos reféns da chuva de drones, mísseis do Irão, mas também não podemos dormir sobre este sucesso. E também afasta aquela ideia de que Israel estava cada vez mais sozinho, não é? Que se queria defender sozinho. E, portanto, do ponto de vista político, este teve também esse impacto. É que, quando foi preciso, na verdade, todas aquelas reticências e pontinhos que havia sobre o apoio a Israel ficaram claramente afastados. O Ocidente está disponível para defender Israel. Entretanto, depois disso, as autoridades israelitas garantiram publicamente que iriam responder a esse ataque iraniano. E desta manhã há notícias de que um alegado primeiro ataque já terá ocorrido. Os Estados Unidos dizem não estar envolvidos, mas que terão sido previamente informados. General, que mais podemos acrescentar ao que é dito esta manhã na imprensa internacional? Esta manhã surge com um conjunto de notícias que de momento não são particularmente preocupantes, nem são suficientemente claras, nem nos permitem dizer que houve efetivamente um ataque, qual é a dimensão do ataque, e se não, isto não é apenas um teste inicial, isto é, se nós não vamos assistir ao longo do dia ou nas próximas semanas à reiteração deste conjunto de ataques. Mas há aqui um problema fundamental. Este problema aplica-se quer a Israel, quer ao Irão. É que os dois países não têm fronteiras comuns. Há cerca de 1000 quilómetros de distância entre o Irão e Israel. O que significa que grande parte daquilo que são as forças disponíveis, nomeadamente as forças de natureza terrestre, não podem ser empregues um contra o outro, o que liberta apenas como vetores de ataque os vetores aéreos para ambos os lados. Bom, os israelitas têm, do ponto de vista dos seus vetores de ataque, têm insistido sobretudo na capacidade daquilo que é a sua força aérea. A força aérea de Israel é uma força aérea muito credível. Tem aviões F-15, F-16 e tem, sobretudo, os novos aviões norte-americanos, os F-35. Tem cerca de 39. Estes são aviões que têm uma certa capacidade de ocultação radar. Isto é, podem passar despercebidos por entre os sistemas de aviso radar instalados. E, portanto, Israel tem aqui uma capacidade de ataque muito sensível e tem também mísseis de natureza balística. Mas os mísseis de natureza balística não estavam previstos para ataques de natureza convencional. Fazem parte da força de dissuasão nuclear de Israel e estão preparados para levar ogivas de natureza nuclear. Mas, portanto, Israel tem um conjunto de vetores de ataque relativamente importantes. Os vetores de ataque do Irão não funcionaram na primeira fase. É claro que se pode dizer que o Irão ainda tem muito mais para lançar. Tem, mas não sei se terá muito mais lançadores. Porque o problema não é ter muitos mísseis balísticos, é quantos mísseis balísticos é que consegue enviar de cada vez. Isso depende do número de lançadores. E isso nós não sabemos se essa capacidade foi esgotada ou não foi esgotada. Para essa capacidade nós já vimos que temos resposta. Agora, se houver mais capacidade para além desta, então, enfim, é razão para nos preocuparmos e pensarmos como é que nos organizamos nessa defesa. Mas, portanto, os vetores aéreos se constituem aqui, digamos, a grande base de, vamos chamar-lhe, diálogo militar de parada e resposta entre o Irão e Israel. Ora, o Irão, do ponto de vista da defesa aérea, não parece ser um país muito brilhante. Porque os meios de interseção mais sofisticados que dispõe ainda são relativamente antigos. Por um lado, os S-300, que nós já vimos serem utilizados na Ucrânia, que têm um alcance de interseção de cerca de 200 quilómetros, e depois o sistema Corad, que é um sistema mais recente, mas tem distâncias de interseção menor. Portanto, o que nós assistimos hoje pode ter sido ainda várias coisas.
pode ter sido apenas um reconhecimento, aquilo que nós chamamos um reconhecimento em força. Vamos lá provocar o Irão no sentido de descobrir onde estão as suas baterias antiaéreas, qual é a capacidade de resposta, qual é a nossa capacidade de chegar sem sermos notados. Nós não sabemos ainda aquilo que se passou hoje, mas nós certamente no nosso próximo programa vamos ter todos os dados e vamos matéria analisar, para discutir. Entretanto, e com as atenções mundiais a centrarem-se no Médio Oriente, a guerra na Ucrânia passou um pouco ao lado do foco mediático durante esta semana e Zelensky veio lembrar-nos que a mesma eficácia que o Ocidente demonstrou na defesa aérea de Israel, como o general falou, também poderia ser aplicada na Ucrânia. Por que é que não o fazemos? Ele tem razões para estar aborrecido, porque, na verdade, nós em 3 dias ou 4 dias organizámos a defesa antiaérea de Israel e a defesa aérea de Israel e em 2 anos ainda não conseguimos encontrar um problema, uma solução para a Ucrânia. Mas isso tem sobretudo uma razão. É uma razão de natureza geográfica. Israel é um país relativamente pequeno. Da Ucrânia, não é? E a Ucrânia é um país muito grande. Além disso, a Federação Russa envolve com as suas fronteiras a Ucrânia. Tem muitos sítios de onde possa fazer atuar os seus vetores de natureza aérea sobre a Ucrânia. Isto é, a defesa aérea da Ucrânia e o reforço da sua capacidade antiaérea é fulcral, mas é muito mais difícil de fazer do que resolver a situação de Israel. Porque, como eu disse há bocadinho, Israel está separado do Irão por 1000 quilómetros e esses 1000 quilómetros permitiram tempos de intervenção relativamente confortáveis para que as forças aéreas dos Estados Unidos e do Reino Unido pudessem deitar abaixo muitas das ameaças ainda antes delas chegarem ao território israelita. E no caso da Ucrânia, muitos dos vetores, sobretudo dos drones, são disparados de dentro do próprio território ocupado pela Federação Russa dentro da Ucrânia. Portanto, os tempos de reação são muito, muito menores. Zelensky tem razão, mas na verdade o apoio, a defesa, a garantir uma boa defesa antiaérea à Ucrânia é muito mais complicado do que a Israel. John Kirby, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional norte-americano, veio desmentir a teoria de que o ataque conduzido pelo Irão sobre Israel não resultou, porque o Irão tudo fez para que não resultasse. Esta teoria da encenação tem ganho algum peso? Faz algum sentido ou é apenas uma cortina de fumo? Ganhou. Isto parecia uma bola de neve a certa altura. Isto parecia tudo, foi tudo combinado. Avisou com não sei quantas horas de antecedência. Foi tudo combinado. Isto foi uma enorme cenografia. Houve cenografia, sim, mas na simulação dos resultados. Isto é, os vídeos passados pela televisão iraniana relativamente ao ataque a Israel era um fogo que tinha acontecido no Chile e, portanto, foram as melhores imagens de um incêndio que puderam ir buscar. Mas não. Na verdade, esta teoria não tem pés para andar. Isto não foi encenação nenhuma. Isto foi um ataque em grande escala. Numa escala que, como eu disse há bocadinho, quando comparei com os ataques da Federação Russa à Ucrânia, não tem paralelo sequer nos ataques da Rússia à Ucrânia. E foi feito com esta intensidade para poder ter sucesso. Porque o Irão sabia que Israel tinha uma boa capacidade antiaérea e que os aliados também iriam participar na defesa aérea de Israel. E, portanto, teve que investir muito neste ataque. E, portanto, todo este volume de forças desmente a teoria de uma encenação. Não é preciso lançar 110 mísseis balísticos para promover a encenação de um ataque a Israel. Não. O Irão queria produzir resultados. O que o Irão fez não fez um ataque limitado, fez um ataque de objetivo limitado, que é uma questão diferente. Portanto, ele não foi limitado na sua dimensão, pelo contrário. Agora, o que ele incidiu sobre objetivos limitados, isto é, não incidiu nem sobre agregados populacionais, cidades, etc., onde pudesse haver vítimas civis, mas sobre aspectos de natureza militar de Israel, onde pudesse obter resultados de natureza visível para sinalizar Israel que tem capacidade de colocar mísseis, nomeadamente mísseis balísticos, sobre o território de Israel. E neste sentido, foi também uma espécie de um aviso aos
sistema nuclear do próprio Israel. Mas não, esta cortina de fundo tem uma outra, esconde outra coisa. É sempre a tentativa de desvalorizar o Ocidente, de dizer assim, não foi o Ocidente que foi brilhante na defesa de Israel, foram os iranianos que não quiseram. Esta tentativa é recorrente, E hoje, General Arnaud Moreira, é um bocadinho inevitável. O nosso ponto de mira está colocado no cada vez mais estreito relacionamento entre a Rússia e o Irão. Como é que este ataque do Irão a Israel foi visto a partir de Moscou? Pois, a guerra na Ucrânia obrigou Moscovo a procurar aliados de confiança. E encontrou esses aliados de confiança. Esses aliados têm conseguido dar a Moscovo todo aquele apoio de natureza logística que permite à Federação Russa fazer a transição entre uma economia normal e a economia de guerra que agora se instala. E, portanto, foi buscar esses dois aliados ao Irão e à Coreia do Norte. Bom, e, portanto, este relacionamento está a ser estreitado, não apenas no sentido que nós estamos a ver, que é público, que é deste material iraniano e norte-coreano a ser utilizado pela Federação Russa, esta é a parte visível, mas também a parte mais preocupante, o que é que a Federação Russa está a dar em troca em termos de tecnologia ao Irão e à Coreia do Norte. E, digamos, as grandes áreas de preocupação está sobretudo relacionado com aquilo que são os mísseis balísticos. Os mísseis balísticos constituem hoje em dia uma séria ameaça sobre o Ocidente. E a capacidade do Irão de ter produzido milhares de mísseis balísticos e de ainda os ter em depósito é uma coisa que deve suscitar também a nossa preocupação. Justificam-se estes milhares de mísseis balísticos existentes no Irão? E justifica-se que os Houthis também tenham mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, digamos, no seu arsenal. Os Houthis do Iémen. Portanto, o mundo está verdadeiramente muito mais perigoso. E esta dependência da Federação Russa em relação a estes fornecedores tem uma parte invisível que nós não estamos a ver, mas que é preocupante. É a transferência contínua de tecnologia da Federação Russa para estes seus novos aliados. General Arnaud Moreira, passa sempre a correr o nosso domínio de guerra. Foi muito agradável. Boa sexta-feira. Bom fim de semana, Bom fim de semana para todos. também para si. Obrigado.